Galerinha, boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar aí a nossa segunda revisão, né? Segundo dia de revisão. O material para vocês aí, né? Nós vamos fazer uma revisão hoje de gravitação e quantidade de movimento, certo? Nossa revisão se baseia na gravitação e na quantidade de movimento. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler primeiro a questão. Nós vamos ler primeiro a questão. Todo mundo, vou ler a primeira questão e na sequência nós vamos estar passando o conteúdo, relembrando o conteúdo e vamos fazer a questão. Questão de número 1, PUC, Minas Gerais, adaptada. A figura abaixo representa um planeta em sua órbita elíptica em torno do Sol. Lembrando-se da segunda lei de Kepler, a afirmativa correta é. Então, ele quer que nós lembramos, né? Que lembre das leis de Kepler. Vamos voltar aqui nas nossas anotações para a gente lembrar aí da revisão de gravitação universal. Então, nós vamos falar de gravitação universal. Vamos ver se ele abriu, né? Vou colocar aqui a canetinha vermelha. Então lá, nós temos aí a gravitação universal. Pessoal, quais eram os modelos da gravitação universal? Nós temos o modelo geocêntrico, que quer dizer geocêntrico, quem está ao centro do universo, a Terra. Tudo bem? Então, quando se fala de geocêntrico, é a Terra no centro do universo. E nós temos a situação heliocêntrico. Isso quer dizer que quem está ao centro do universo vai ser quem, gente? O nosso Sol. Tá bom. O geocêntrico, a Terra que era no centro do universo, e o modelo que nós usamos hoje é o heliocêntrico, que é o Sol no centro do universo. Então, o Sol, ele vai estar no centro do universo e o pessoal girando em torno dele. Não necessariamente de forma circular. Aí veio o cara e falou isso. Não necessariamente de forma circular. Foi o cara que criou 3 leis. Quais são essas leis? As leis de Kepler. Olha, deixa eu chamar aqui. A primeira lei de Kepler, lei das órbitas, né? Nós temos aí a nossa lei das órbitas. O que ele fala? Ele fala que o quê? Que a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica. Ó, é elíptica, sendo que o Sol localiza-se em um dos focos. Gente, a elipse é esse desenho aí meio ovalado, parece uma bola de futebol americano, né? Ela é esse formato. Se eu tenho uma propriedade matemática que se os focos coincidirem, ela passa a ser circular. Mas quanto os focos afastam, mais ovalada ela é. Isso quer dizer o quê? Que o Sol, ele vai estar em um dos focos, em um dos centros, seria assim, né? Que eu poderia falar em um dos centros. Mas quer dizer o quê? Ó, vamos entender. O Sol, ele pode estar em algumas situações, em alguns pontos. Por exemplo, alguns pontos não, ou em um foco ou em outro. A Terra que pode estar girando em torno disso. Então eu não posso esquecer disso. Do periélio. O que é isso, professor? Periélio, perto do Sol. Então, quando estiver no periélio, é que quer dizer que a Terra está próximo do Sol. E se tiver no afério, quer dizer que a Terra está distante do Sol. Tudo bem? Só que eu não posso esquecer também que no periélio eu tenho a menor distância
E no afere eu tenho a distância máxima, tá? É por isso de mais próximo e mais afastado. Essa é a nossa primeira lei. E aí, na sequência, é a questão, é o que a questão pede, é a segunda lei de Kepler. A lei das áreas, né? Compreendida como lei das áreas. E o que ele fala? O raio vetor que liga um planeta ao Sol, o raio vetor, gente, esse raio rosa aí, ó, esse nosso raiozinho aí rosa, ó, que tá ligando um planeta, o planeta saiu, planeta rosa é difícil, mas tudo bem, ele saiu do ponto A e foi para o ponto B, ou do ponto C para o ponto D. O que ele fala? Esse raio, ele sai varrendo, né? Ele fala que o raio que liga um planeta ao Sol descreve áreas proporcionais ao tempo do referido percurso. Então, se eu gastar eu coloquei tempo invertido aí. Se eu gastar um tempo 2 aqui, eu gasto uma área 2. Se eu gastar um tempo 1, eu gasto uma área 1. E isso são proporcionais. Quanto mais tempo, maior a área. Menor o tempo, menor a área. Isso é claro, fica até interessante se observar isso. Se eu ando mais, esse vetor vai varrer mais área. Se eu ando menos, gasto menos tempo, esse vetor varre menos área. Só que aí ele chama a atenção de uma coisa, que vocês têm que lembrar disso. A velocidade no periélio é maior que a velocidade no afere. Como assim? Se eu estou mais próximo, eu tenho mais velocidade. Se eu estou mais distante, eu tenho menor velocidade. Então, mais próximo do Sol, maior a velocidade. Mais afastado do Sol, menor a nossa velocidade. Beleza? E chegamos à terceira e última lei de Kepler. Lei dos períodos, né? Essa lei dos períodos está relacionada à distância em que o planeta está do Sol, uma distância média, tá? Porque eu posso ter uma distância mínima e uma distância máxima. Então ele fala o quadrado do período de evolução ou translação. Evolução é dar a volta em torno do Sol, ou translação também é dar a volta em torno do Sol. Dos planetas em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio. Raio médio é a distância média, porque eu vou ter a distância mínima, que é o periélio, eu vou ter a distância massa, que é o afélio, e aí eu vou calcular uma média, tá? Uma média. Então, gente, voltando lá para nossa questão de número 1. O que vocês acham aí? Qual é a nossa alternativa? Leia a questão, veja o que eu comentei e vamos lá. E vamos lá. Então, vamos ler a questão. Essa questão bem interessante. Epa, metendo a mão aqui no microfone e tudo. Olha lá. A figura representa um planeta em sua órbita elíptica em torno do Sol. Lembrando-se da segunda lei de Kepler. A afirmativa correta é... Letra A. Letra A. Vamos ver. Eu vou aproveitar o desenho. Vou travar aqui para eu escrever na tela. Letra A. A velocidade do planeta A é menor do que o planeta B. Vamos ver. A está numa distância de A e distância de B.
Isso quer dizer que a distância de A é menor que a distância de B. Lembrando, menor distância, maior velocidade. Isso quer dizer que a velocidade A tem que ser maior que a velocidade B. Então, a velocidade do planeta A é menor que a de B. É menor? Não pode ser. Tem que ser o quê? Maior. Tem que ser maior. Tudo bem? B. No aféreo para o perifério, aféreo B mais distante. Para o periélio mais próximo. O planeta descreve um movimento desacelerado. Ele sai da menor velocidade para a maior. É desacelerado? Não. Tem que ser o quê? Acelerado. Tem que ser acelerado. Beleza? Item C. À medida que o planeta afasta do Sol, o seu movimento é acelerado tangencialmente. À medida que ele afasta, a velocidade diminui. Se diminui, é desacelerado, né? Então, não é acelerado, é desacelerado. Letra D. No afélio, o ponto mais afastado, que é o B, o planeta atinge sua velocidade máxima, que eu não posso nem falar que é o B, é um ponto... Gente, não é velocidade máxima, é velocidade mínima, tá? É velocidade mínima. E a letra E, o segmento imaginário que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. Essa é a nossa segunda lei, né? Um segmento imaginário descreve áreas iguais em tempos iguais. Bem a letra E, né? Sem dúvida é a nossa letra E. Sem dúvida. Beleza? Mais uma questãozinha aí resolvida para nossa revisão. Então, o que eu não posso esquecer para essa nossa revisão? Eu jamais posso esquecer da ideia de aféreo e periélio, né? Aféreo distante, periélio próximo do Sol, certo? Então, são os extremos, o mais próximo e o mais afastado. A aféreo é o mais afastado e o periélio é o mais próximo. Então vamos lá. Questão de número 1 resolvida. Vou pular a questão 2, né? A questão 2 e vamos ver a nossa questão 3. Vou voltar um pouquinho lá na nossa revisão para comentar sobre a lei de Newton da gravitação universal. Qual é a nossa lei de Newton da gravitação universal? A lei de Newton fala o seguinte: que uma massa maior atrai uma massa menor, assim como a massa menor atrai uma massa maior. Como assim, professor? É porque essas forças é um par de ação e reação. Ação e reação. Essa ação e reação sempre tem a mesma direção, sentidos opostos e aplicado em corpos diferentes. Isso fica claro. Um foi aplicado em Mzinho, outro em Mzão. E tá aí a força gravitacional. É justamente por isso que os planetas giram em torno do Sol. Por que gira em torno do Sol? Porque a maior massa do nosso sistema, que é o sistema solar, é o Sol. É a nossa maior massa, é o Sol. Se a maior massa é o Sol, os outros planetas vão girar em torno. Lógico, cada planeta vai gastar um período diferente, porque vão estar em diferentes, né? Vai estar em diferentes distâncias médias. E detalhe, para a Terra dar uma volta ao Sol, ou uma translação, né? Lembre que esse movimento é a translação. Se é a translação,
vai gastar o quê? 365 dias e 6 horas. Por que 6 horas? Justamente a cada 4 anos nós temos o ano bissexto. Quer dizer o quê? Bissexto, né? Quer dizer o quê? Ele tem 6, ele vai criar mais um dia, que é o 29 de fevereiro. Beleza? Essa é a lei da gravitação universal. Vamos lá, vamos voltar lá na nossa questão. Vamos ler ela aí e perceber a nossa questão. Sobre a trajetória elíptica realizada em torno do Sol, conforme ilustração acima, é correto afirmar. Gente, presta atenção, o Sol, nós já sabemos que vai estar em um dos focos e a Terra vai girar em forma elíptica. Então, vai ter um momento que ela vai ter maior velocidade, ela vai afastar rapidamente, vai diminuindo, e vai ter momento que, quando ela afasta, ela diminui a velocidade, chega no ponto mínimo e vem acelerando. Ela faz isso, ela desacelera, lembrando que o Sol está aqui nesse foco, nesse caso aí da nossa trajetória. Então, eu vou ter um ponto mínimo, mas entenda, o Sol e a Terra é uma força gravitacional, ou a lei, né, universal da gravitação. Então vamos lá, sobre a trajetória, conforme a ilustração acima, é correto afirmar. Letra A força pela qual a Terra atrai o Sol tem o mesmo modo que a força pela qual o Sol atrai a Terra. E aí? Pode ser essa, fiquei em dúvida. Se eu fiquei em dúvida, lê as demais para ver. B. O sistema mostrado na figura representa o modelo geocêntrico. A Terra no centro do universo. A Terra no centro do universo. Nesse caso é o Sol, não é? Que é o centro. Então não é geocêntrico, é o quê? Heliocêntrico. Então não pode ser a letra B. A letra B está fora. C. O período de evolução da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 24 horas. Espera aí. A Terra gasta a evolução da volta, ou chamado de quê? Translação, né? Ela gasta 24 horas para girar em torno do próprio eixo. Isto é rotação. Então, o período de evolução da Terra em torno do Sol é de aproximadamente 24 horas? Também não é. Isso não é evolução. 24 horas é rotação. D. A velocidade de órbita da Terra no ponto A é maior do que no ponto C. Epa, ponto A é o mais distante e ponto C é o mais próximo. Ponto A é o que? Aféreo, está mais distante, e o ponto C é o mais próximo, é o periélio. Então, mais próximo, maior velocidade. Isso quer dizer que a velocidade de C que é maior que a de A. Ele está falando que A é maior. Está errado também. E aí, letra E. A velocidade de órbita do planeta Terra independe da sua posição em relação ao Sol. Independe, gente? Depende. Se eu tiver mais afastado com maior distância, eu tenho menor velocidade. Então, está errado. Nossa alternativa correta é a nossa letra qual, gente? Nossa letra A. É teórico, é bem teórico essas questões, tá? A parte de cálculo, ela pode existir, mas dentro da gravitação
é mais entender a parte teórica, entender a nossa parte teórica. Vamos ver aí mais uma. Vamos ver mais uma. Essa de Garfield, eu vou bater, colocar uns enters aqui para colocar ela lá embaixo. Eu vou aumentar aqui para poder dar para ler isso aí. Não desse tamanho, mas é para ler o que tá lá dentro da tirinha, tá bom? Olha lá, ó. Perder peso é prioridade de muitas pessoas que se submete às mais diversas dietas, algumas absurdas no ponto de vista nutricional. O gato Garfield, personagem comilão e também perseguindo pelo padrão estético que exige magreza, mas resiste a fazer qualquer dieta, como mostra o Diálogo a seguir. Vamos ver o que fala aí. Você está muito gordo. Estou... O quê? Estou comendo, né? Não dá para ver. Estou diminuindo. Você está muito gordo. Estou diminuindo. Quero que você perca peso, Garfield. Falou. E aí, aonde você vai? A um planeta com gravidade menor. A um planeta com gravidade menor. Ficou ruim essa configuração, mas tudo bem. Então, olha o que ele falou. Ele falou que vai a um planeta com gravidade menor. Analisando a resposta de Garfield, vamos pensar, eu quero analisar a resposta de Garfield. Antes da gente começar aí, gente, vamos voltar aqui vamos voltar lá nas nossas anotações. Aplicação da força gravitacional. Como que se cria um campo gravitacional? Gente, o campo gravitacional de um astro, no caso da Terra, está relacionado a essa massa. A massa do planeta, a massa do astro. Né? Então, o campo gravitacional. Então, o que Garfield está falando? Se ele sair para um planeta com menor massa, fato que ele vai ter um campo gravitacional menor. Mas também pode acontecer o contrário. Se ele sair para um planeta, um astro, que tenha o quê? Maior massa, ele vai ter um campo gravitacional maior. E aí acontece uma situação. Se ele tem essas situações, vai acontecer de quê? Se o campo gravitacional for menor, a sua massa vai ser a mesma. Lembre que a massa é a identidade do indivíduo. Então, eu tenho uma massa, você tem uma massa, outra pessoa tem uma massa. Mas o peso vai depender do campo gravitacional, certo? O peso depende do campo que? Gravitacional. Então, há uma confusão muito grande em falar, por exemplo, eu falo assim, eu peso 86 quilos. Mentira, viu, gente? Mentira. Eu peso 86 quilos. Opa, não é peso, é a minha massa que é 86 quilos. Devido ao campo gravitacional, né? Eu posso falar que é uma força que eu exerço na superfície. Então, não esqueça que o campo gravitacional depende da massa do astro. E para definir a força-peso, é o produto da massa pela gravidade. Força-peso é o produto da massa pela nossa gravidade. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. O que nós temos aí?
Garfield vai para um ambiente que esse ambiente, o que acontece nesse ambiente? O campo gravitacional é menor, né? Ele está falando isso, né? Voa um planeta cujo a gravidade é menor, né? Então vamos lá. Analisando a resposta de Garfield, você concorda com ele, pois seu peso se torna menor em outro planeta e sua massa diminuirá. Epa! Gente, a massa é o que? A nossa massa é do indivíduo, então eu posso ir para qualquer ambiente, a minha massa vai ser a mesma. O que vai mudar é o campo gravitacional, ou a força-peso, devido à mudança do campo gravitacional. Então, não pode ser a nossa letra qual? A. Não pode, porque a massa não diminui. Isso não, tá? Não pode ocorrer. Letra B. Discorda dele, pois o peso de um corpo independe da atração gravitacional. Opa! Independe ou depende? Depende. Também não pode ser nem a B, nem a A. C. Concorda com ele, pois o peso de um corpo diminui quanto a atração gravitacional exercida pelo planeta sobre ele é menor. Opa, o peso é o produto da massa pela gravidade. Se a atração gravitacional diminui, o peso diminui. Então, pode ser a nossa letra C. Mas vamos ver as demais. Discorda dele, pois o seu peso não poderá diminuir se sua massa permanecer constante. O seu peso pode diminuir, porque está relacionado ao campo gravitacional. Então, a massa é constante, mas seu peso pode diminuir porque está relacionado ao campo gravitacional. Discorda dele, pois se a gravidade em outro planeta for menor, a massa diminui. Opa! Eu jamais posso diminuir quem, gente? A minha massa. Lembre que minha massa é do indivíduo, é uma identidade, beleza? Então a resposta nossa correta, letra C. A nossa letra C. Beleza. Mais uma questãozinha aí que foi, né? Que foi comentada. Agora, deixa eu organizar isso aqui para ficar certinho. Para ficar no formato lá. Galerinha, aí a questão de número 5, né? A questão de número 5 fala de quantidade de movimento. Deixa eu achar aqui, voltando. Anotações. Eu devo ter aqui quantidade de movimento. Tem que ter. Matemática, operações matemáticas de vetores. Não. Vamos. É tanta anotação.
pessoal voltando aí. E tanta anotação que acaba não achando. Aqui. Olha lá, ó. Um princípio que nós temos aí, chamado princípio da conservação da quantidade de movimento. Lembrando que é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que possui a mesma direção da velocidade. Então, quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, tá? Um exemplo é a questão do patinador aí. O que é o nosso patinador? Eu tenho aí um patinador de frente ao outro, né? Mostra que é diferente porque um de frente ao outro e um empurra o outro. Um, ao empurrar o outro, vão em sentidos opostos. Isso quer dizer que um vai com uma velocidade para um sentido e o outro com velocidade para o outro. É por isso que o impulso aplicado aí, né? O impulso aplicado aí é igual à quantidade de movimento de um menos o outro. Isso quer dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Lembrando que quantidade de movimento é a relação de massa vezes velocidade. Mas você pode resolver isso bem facilmente. Vamos ver lá? Vamos ver uma questão que vai ser a questão 7. Eu vou parar aí na questão 7, porque foi o arquivo que nós achamos lá. Então vamos ver. Questão 7. Galera, é fácil de entender. Ali eu demonstrei e apliquei para vocês a teoria. Eu mostrei a teoria. Mas levando os conhecimentos da física para o nosso cotidiano, eu tenho o seguinte. Imagine se eu tenho dois blocos. Um de massa maior e um de massa menor. Por exemplo, um empurra o outro. Então, se um empurra o outro, a mesma força vai agir tanto em um como no outro, porque é um par de ação e reação. O mais pesado vai deslocar mais ou menos, e o mais leve vai deslocar mais ou menos. Se eu faço a mesma força, se eu tenho a mesma massa, deslocam iguais. Se eu tenho massas diferentes, o mais pesado desloca menos, ou melhor, o que possui maior massa desloca menos, e o que possui menor massa desloca mais. Se ao mesmo tempo eles têm a mesma o quê? Velocidade? Não. Se um desloca mais no mesmo tempo, tem maior velocidade. Então vamos pensar. Questão 7. Um casal de patinadores um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo sem atrito. Em um dado instante, o rapaz de massa igual, massa do rapaz, 60 quilos, e a garota de massa, 40 quilos, então, detalhe, você já sabe quem vai deslocar mais, o rapaz ou a garota? A garota tem menor massa, ela vai deslocar mais. Se ela desloca mais, ela vai ter maior ou menor velocidade? Maior velocidade. O rapaz dá um empurrão na garota que sai patinando para trás com uma velocidade. Quem é a velocidade da garota? 0,60 metros por segundo. A pergunta é: qual o modo da velocidade do rapaz de recuo como consequência desse empurrão? Ele quer saber a velocidade do rapaz. Galera,
nós já sabemos que massa e velocidade, quem tem maior velocidade, quem tem maior massa vai ter menor velocidade. Então essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Se essas duas grandezas são inversamente proporcionais, você multiplica esse por esse. Então vai ficar 60 velocidade do rapaz é igual a 40 vezes 0,60. Esse zero não tem valor. 0,6. Esse zero pode cortar com esse. Não vou fazer essa conta agora. Velocidade, então, é 4 vezes 6. Dividido por quanto? Por 60. Opa! 6 e 60 são 10. 4 dividido por 10 é 0,4 metros por segundo. Essa é a velocidade do rapaz. Fato, se ele tem menor massa ou maior massa, ele tem que ter menor velocidade. Nesse caso, as grandezas massa e velocidade, nesse caso sempre, né? São grandezas o quê? Inversamente o quê? Proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais à massa e à velocidade. Mais uma questão aí resolvida, né? Bem tranquilona essa questão. E aí vou apagar. Não, quero sair daqui não. Descartar. Espera, ESC. Beleza. E aí eu vou aqui numa questão de gráfico. Vamos voltar lá nas nossas anotações. Como é uma revisão, eu tenho várias anotações aí. É aqui. Então lá, ó. Pra gente lembrar e não esquecer. Nós estamos falando de dinâmica impulsiva, né? Quanto se faz uma força em um objeto, esse objeto é impulsionado. Se ele é impulsionado, ele vai adquirir uma velocidade. Então, impulso também é uma grandeza vetorial, né? Impulso é uma grandeza vetorial que relaciona o quê? Impulso é o produto da força. Impulso, deixa eu anotar aqui. Impulso é o produto da força pelo tempo de contato. É uma grandeza vetorial, então tem a mesma direção da força e o mesmo sentido da força. Isso, forças constantes. Então, para mim calcular o impulso de uma força constante, impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Se não for uma força constante, professor, você vai calcular através do gráfico. Então, não esqueça. Impulso, se eu tiver um gráfico que relaciona força com tempo, isso é numericamente igual, tá? Isso é numericamente igual a um impulso. Então, um gráfico de força e tempo, isso é numericamente igual a impulso. A unidade é newtons por segundo. Beleza. E aí nós temos a quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É quanto impulsionado um objeto de massa, ele adquire velocidade. Então, a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então, a quantidade de movimento está relacionada à direção a mesma da velocidade e o sentido também o mesmo da velocidade. Fato, quando eu impulsiono algo, aplica-se, a força provoca duas coisas, ou deformação ou aceleração. Se a aceleração provoca velocidade, E aí, chego a essa conclusão. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento.
olha a ligação aí. Um gráfico de área, um gráfico que relaciona força com tempo, a área define o impulso. E o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, muitas das questões da UNEB vai pedir essa relação. A área do gráfico e a quantidade de movimento. A área do gráfico e a quantidade de movimento. Beleza? E aí, nós temos aí a nossa questão de número qual? A questão de número 5. Vai envolver um cálculo, certo? Vai, lógico, envolver um cálculo. Se envolve um cálculo, esse cálculo, ele vai ser calculado de que forma? Vamos ver? Questão 5. O gráfico a seguir representa uma força horizontal que varia de acordo com o tempo aplicado sobre um corpo. Olha lá, tirando os dados. Massa do corpo, 2 quilos. O módulo do impulso sofrido pelo corpo nos primeiros 0,5 segundos e o impulso total sofrido pelo corpo são, respectivamente, 2 perguntas. O impulso em 0,5 segundos e o impulso total. E aí, o mais fácil de calcular, ó, se eu calcular aqui, detalhe, esse é o 0,5 segundos. É a área dessa figura. Como isso é uma constante, aqui é a metade, então eu posso falar que isso é 15. Mas que figura que é essa? Então, lembrando, é um gráfico de força e tempo. Se é um gráfico que relaciona força e tempo, a área da figura é numericamente igual ao impulso. Então eu posso afirmar que o impulso de 0,5 segundos é igual à base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Porque isso é um trapézio. Se eu deitar ele aqui, ó, ele é isso aqui, ó. Ele estava em pé ali, eu deitei ele. A minha base maior é 15. Minha base menor é 10 e minha altura é 0,5. Então lá, o impulso de 0,5 segundos é base maior 10 mais base menor, opa, fazendo coisa errada, base maior 15, base menor 10, altura 0,5 dividido por 2. Impulso de 0,5 segundos é igual a 10, 15 mais 10, 25, vezes 0,5 dividido por 2. 25 vezes 0,5 é 12,5 dividido por 2, isto é um impulso de 0,5 segundos, é 6,25 unidade newtons vezes segundo. Newtons vezes segundo. Beleza? E aí, eu preciso, já dá para marcar que é a letra C, né? Mas vamos calcular outra área, que é a área maior, que é no total. Então, o impulso total é outra área, um trapézio, base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. Quem é o trapézio? Só para gente nos organizar aqui. Deixa eu apagar ali. Quem é o nosso trapézio? Ele é assim, ó. Ele estava em pé, então aqui
A base maior é 20, a base menor é Tá 10. Oi? vírgula zero? Como, meu querido? No caso do trapézio seria. Não entendi. Esse trapézio laranja. Tá Não, eu vendo? sei. Não, agora, eu tô ligado. E minha altura. Eu deitei ele. Ele não tá assim? Hum. Eu vou deitar ele. Então, esse lado aqui vale quanto? Então seria um? Não, 20. Bases. As bases são as paralelas. 20. Um é esse aqui, ó. Esse é um. Ah, entendi. Entendeu? É um. Hum. Então, trapézio total é base maior 20, base menor 10, altura 1 dividido por 2. 20 mais 10, 30, dividido por 2. Isso é quanto? 15 newtons vezes segundo. Confirma que a nossa letra qual? Letra C. O trapézio, eu tenho que tomar cuidado que o meu trapézio. Deixa eu pegar aqui uma folha para eu te mostrar uma situação. Eu tenho que tomar cuidado que meu trapézio basicamente é isso aqui, né? É ou não é? As bases são as paralelas. Deixa eu virar aqui. As bases são as paralelas. O desenho tá lá assim, né? Aí o que que eu fiz? Fiz ele com ele assim, ó. Ele tava lá assim. Eu deitei ele aqui. Então, base maior, base menor, altura, né? Base maior, base menor, altura. As bases, não esqueçam disso, gente. As bases são sempre as paralelas, ó. Essa não é paralela com essa. Essa é paralela com essa. Então as bases são as paralelas, né? São questões muito comuns aí no nosso vestibular da UNEB. No nosso vestibular da UNEB, tá? É bem comum essas questões. E aí? Tranquilão aí? Mais uma questão resolvida. Vocês vão ver que na próxima questão ele vai envolver o que? Falta. Posso tirar um print? Vamos lá. Deixa eu descer com essa aqui. Olha aí a questão de número 6, né? A nossa questão de número 6. Eu vou travar, é a mesma coisa, tá? Só que ela envolve aí uma situação. Vamos ver. Deixa eu diminuir aqui um pouco. O gráfico a seguir mostra como varia a força resultante que atua sobre um carrinho, massa do carrinho 8 quilos, durante 18 segundos, no instante de t igual a zero. O carrinho se encontra em repouso, então a velocidade inicial do carrinho é zero. O impulso total sofrido pelo carrinho durante a atuação da força e a velocidade máxima atingida pelo carrinho são iguais a, respectivamente. Primeiro, ele quer o impulso total. E segundo, ele quer a velocidade máxima.
Galera, fique atento a uma situação. É um gráfico de força e tempo. Então, a área da figura, nesse caso, é um triângulo. E nesse caso é outro triângulo. Só que detalhe, acima do eixo do tempo essa área é positiva e abaixo do tempo essa área é negativa. Eu vou chamar aqui de área 1 e área 2. Então, o impulso total é igual à área 1 menos a área 2. Tudo bem? O impulso total vai ser a área 1 menos a área 2. Fato que essa figura é um triângulo. Então, o impulso total é a área 1, que é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Vou chamar aqui de 1. Menos a área 2, que é outro triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Eu chamei de 2 para identificar que um é diferente do outro. Base. Então vamos lá. Área total, ou impulso total, é a base 14. Vezes a altura, 16. Dividido por 2. Menos base de 14 para 18 é 2. Altura, 8, já tem um negativo. Dividido por 2. Base vezes é 14, 16, 18. É 4, né, gente? É 4. Não é 2, não. É 4. Simplificando. 14 dividido por 2 são 7. 4 dividido por 2 são 8. Eu poderia até fazer diferente. Deixa eu mostrar que para eu fazer menos conta, eu vou fazer essa simplificação diferente. Ó. 2 dividido por 16 é 8. 4 dividido por 2 é 2. Por que isso, professor? Porque eu tenho 8 em evidência. Então, o impulso total, eu posso falar que é 14 menos 2 vezes 8. Que isso é igual a 12 vezes 8. Que é quanto? 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 9. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 96 newtons vezes segundo. Epa, não adiantou muito não. Eu tenho a letra D e a letra E. Tá bom. E aí, o que faço? O que fazer, né? O que fazer? Ele me pergunta da força da velocidade máxima. Aí eu vou vir e fala o seguinte: o impulso máximo é igual à quantidade de movimento máximo. Pessoal, o impulso máximo é quanto é positivo, que é esse valor do A1. Concordam comigo que é esse valor de A1? Que é quanto? 14 vezes 8. Que você lembra que eu não fiz essa conta. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade máxima. Então, 14 vezes 8 é igual a massa 8 vezes a velocidade máxima. 8 com 8 eu posso cortar. Isso quer me dizer o quê? Que a velocidade máxima é 14 metros por segundo. Letra A. Nossa letra A. Aqui eu apliquei as duas situações. Beleza? Galerinha, um printzinho aí. Não entendi, não. Oi? Não entendi, não. Vou mentir. O que você não entendeu, meu querido? Basicamente tudo, professor. Basicamente tudo. Então vamos lá. Basicamente tudo. Beleza. Então eu vou explicar aí de novo para você, tá?